Olá, meus irmãos. Meu nome é Katia, sou aqui de Vinhedo, São Paulo, da Fraternidade Luiz Sérgio. E hoje, dando prosseguimento ao nosso projeto Gotas Fraternas, iremos falar sobre a lição de número 40, o venenoso antagonista do livro Jesus no Lar. Vou falar um pouco sobre a lição, discorrer um pouco sobre ela, para depois comentarmos. Conta que Filipe, em reunião na casa de Pedro, ele estava muito entristecido por conta das tentações. Pedro pede então ao mestre que fale sobre esse assunto. Então Jesus conta uma história, Ele conta que numa cidade Deus necessitava de uma família que tivesse força para ser um chamamento para os outros. E encontra uma família constituída de pai, mãe e 3 filhos, que tudo faziam para seguir os ensinamentos de Jesus, despertando assim a ira do espírito das trevas. Aí o que acontece? Irritado, o espírito das trevas começa a enviar para essa família, primeiramente, a maledicência, que eles tolerantes venceram tranquilamente. Daí ele manda a pobreza, mas eles conseguem superar com muito trabalho também e vencem a pobreza. Aí ele manda a calúnia, comentários ruins, que eles superam com muita tranquilidade e acreditando sempre na força divina, por isso que conseguem vencê-lo. Aí ele manda a vaidade, mas também com muito amor e muita força, eles conseguem superar. Muito irritado, o espírito das trevas envia-lhes o demônio da tristeza e pede que vá diretamente ao chefe da família, que era o mais forte de todos, não é? Então, e começa a projetar no pensamento desse homem que ele era apenas um homem, ele não era um anjo, dizendo que ele era imperfeito, o rebaixando, não é? Sempre para tentá-lo, para ele ver as suas fraquezas e suas culpas, fazendo-o sentir-se sempre muito culpado por erros, às vezes, de outros tempos, porque ele vai em busca das nossas fraquezas sempre para nos atacar nesse sentido. Quando assim a culpa, o desânimo, ele acaba cedendo a esses pensamentos e envolve também toda a família, que acaba todos partindo. Primeiro vai o chefe da família, em seguida sua esposa o acompanha e depois em seguida os filhos. Então o que nós podemos ver dessa lição? Que essa situação ela pode acontecer com qualquer um de nós. É uma situação natural. Filipe estava se sentindo assim e todos nós, em algum momento, podemos nos sentir dessa forma. Então, o que nós podemos perceber dessa lição é que devemos sempre estar muito atentos, estarmos sempre voltados para força, termos cuidado, não nos deixarmos dominar pela tristeza, porque nesse caso foi uma depressão, não é? Uma depressão muito forte que acabou é o último estágio da depressão, onde não se alimenta mais, não acaba ficando numa cama, se abandona, por isso vem a morte. Então nós precisamos estar muito atentos a esses pontos, porque isso é uma situação que pode ocorrer para qualquer um de nós em todos os momentos de nossa vida. Porque quando estamos tentando nos fortalecer, há sempre os espíritos das trevas a nos rondar para que possamos cair, não é? Isso é uma realidade em nossas vidas. Então, nós devemos estar sempre atentos e não deixando que a depressão, a tristeza, ela não deixando ela fazer guarida dentro de nós, deixando que o desânimo tome conta, porque se isso ocorrer, nós podemos realmente seguir por um caminho que não será assim
muito positivo, né? Nós precisamos estar mais voltados para aquilo, nunca nos sentirmos, veja bem, nós sempre, em nossos tempos passados, em nossas outras encarnações, podemos sim ter cometido muitos erros, mas não podemos nos fixarmos nos erros cometidos, e sim termos a força, a fé, a esperança dentro de nós, porque Jesus e Deus, nosso Pai, nos quer fortalecidos para que a gente possa evoluir. E a culpa, essa tristeza, essa culpa dentro de nós, só nos deixará a lamentação daquilo que nós erramos. Mas não temos que nos determinar por nossos erros, e sim por aquilo que podemos fazer no nosso futuro, na nossa encarnação presente, e tentarmos melhorar tudo aquilo que nós podemos dentro de nós. Podemos estar voltados para essa força, para a fé, não é? E não nos deixarmos vencer por esse demônio da tristeza que está sempre nos rondando. O que nós temos que olhar em nossa existência é que nós precisamos sim estar voltados para o aprendizado. O aprendizado sempre será muito mais importante do que qualquer sentimento de culpa por aquilo que nós, seres imperfeitos que somos, ainda não sabíamos como lidar com determinadas situações. E se estamos aqui novamente, em nova encarnação, é porque Deus nos deu essa oportunidade para esse crescimento. Então, o porquê de nos voltarmos para o que fizemos no passado e ficarmos ali debruçados sobre essa tristeza, essa mágoa, essa dificuldade que pode nos envolver e nos deixar cada vez mais desanimados e tristes, nos levando a quadros muito assim delicados em matéria de depressão. Precisamos sim olhar que enquanto tivermos braços, pernas, voz, força em nossa mente, tudo isso deve ser utilizado para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Estamos aqui para vencermos tudo aquilo que fizemos em outros tempos. Se nós tivermos essa força, a fé, a esperança dentro do nosso coração, o amor de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, dentro do nosso coração, nós sempre poderemos estar vivenciando um caminho mais leve, mesmo que em muitos momentos possamos ter alguns tropeços, porque nós temos dentro de nós um pouquinho de luz para que comece a se acender, para que possamos ter um caminho mais iluminado e nos voltarmos para o objetivo de Deus para nosso espírito, que é chegarmos a sermos um espírito de luz. Então, diante disso, nós temos aí muitos séculos, não é, de trevas, e é contra isso que nós devemos lutar. Por quê? Esse demônio das trevas, ele conhece muito bem as nossas fraquezas e vai atacá-las como o fez desse chefe de família nessa linda lição que Jesus nos coloca. Precisamos estar atentos e começarmos a olhar sempre quando estamos desanimados, tentarmos vencer esses pensamentos que nos abalam, para que essa força dentro dos nossos corações seja despertada e possamos estar sempre caminhando de maneira mais assertiva
em direção ao nosso Mestre Jesus e a Deus nosso Pai. Que possamos sempre nos voltarmos para essa força e nunca para o desânimo, a tristeza ou uma depressão. Vamos sim tentar vencê-las com os nossos pensamentos positivos, sempre nos reportando à oração, à fé, para que a gente possa caminhar sempre com mais tranquilidade e com muito amor em nossos corações. É essa, meus amigos, a mensagem de hoje sobre essa lição tão importante, não é? Que nos traz toda essa dificuldade que nós podemos estar enfrentando em nossa existência, mas que sempre podemos vencer. Temos força para isso. Que Jesus abençoe a todos hoje e sempre e até uma próxima.